A religiosidade é um fenômeno universal. Por uma questão básica, fomos feitos à imagem de Deus. Temos uma necessidade. E nós vemos essa necessidade em que todos mesmo, todas as religiões, em algum momento vão precisar clamar, precisar de uma ajuda de alguém que realmente, não vendo, sabe que tem que existir. Porque fomos feitos à imagem de Deus. E todo ser humano sabe, as tribos mais primitivas procurarão Deus de alguma forma. Mas uma questão interessante é que quando o homem passa por situações externas, ele clama profundamente. Se você estiver enfermo, eu tenho certeza que você vai orar muito. Principalmente se doer. Se estiver doendo, aquela angústia no corpo, aquela dor, aquela situação que realmente está desconfortante, você vai orar. Bom, em nossos dias, muito comum nós orarmos também por questões financeiras. Afinal das contas, também angustia a alma, né? Quando nós estamos passando por momentos de desajustes dentro das finanças. Observe que esses dois exemplos, poderíamos citar outros, costumam motivar, e especificamente cristãos, a buscar o Senhor com mais intensidade. Observe que na sua jornada, os momentos em que você mais orou, foram os momentos em que alguma coisa impulsionou, alguma coisa externa, uma necessidade que, incomodando como uma pedrinha no sapato, fez com que você buscasse esse auxílio no Senhor. Todavia, há um problema muito maior. O problema no coração do homem. O problema que se chama pecado. E que a Escritura inteira vai mostrar para todas as gerações. E esse é o problema de vocês. E nós vemos como é um problema no próprio fato de que dificilmente se ora incessantemente por causa disso. Dificilmente alguém que ora por causa de uma enfermidade clamará com a mesma intensidade quando perceber o orgulho de seu coração. Dificilmente alguém que ora por causa de uma questão financeira que está incomodando profundamente a sua vida e a sua família, orará intensamente quando perceber que há pecados em seu coração que precisam ser tirados. Porque nós somos guiados demais pelo que vemos, e a Escritura inteira vai mostrando isso, e Jesus mostrou isso para a sua geração. Somos guiados muito pelo que vemos. Pessoas vão para uma igreja porque ela tem uma aparência bonita, ou mesmo porque alguma coisa interessante aqui chamou a atenção. Muito comum isso acontecer. Nós somos guiados muito pela aparência, por aquilo que os olhos veem, e esquecemos as coisas que o coração sente. São reais. São reais. E o Senhor quer nos mostrar isso. Nós vamos voltar um pouco. Hoje lemos capítulo 33, capítulo 34 de Jeremias, mas nós vamos precisar voltar um pouco, porque o nosso assunto abarca desde o capítulo 31, que são as alianças de Deus. Portanto, vamos para o capítulo 31 de Jeremias, versículo também 31. Nós colocamos aqui uma imagem que ficará permanentemente aqui, para você visualizar, durante toda a exposição, o que Deus nos fala nesses capítulos sobre alianças. Vamos ler então alguns textos. Nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler alguns versículos, aqui no capítulo 31, vamos ler alguns versículos também no capítulo 32, e vamos ler alguns versículos também no capítulo 33, focando exatamente na aliança. Diz assim a palavra do Senhor: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. O Senhor é o Deus de aliança, que desde o princípio se relaciona com a tua criação por meio de aliança. E nós agradecemos, porque isso significa uma segurança para nós. Significa que o Senhor não muda. Significa que o Senhor será sempre o mesmo. E, portanto, as tuas alianças, ó Deus, são dadas a nós, para nós descansarmos nas tuas promessas, para nós confiarmos nas tuas promessas, para nós simplesmente andarmos contigo. Que o Senhor receba a nossa oração e fale conosco. Pelo poder do teu Espírito e da tua palavra, fala conosco. Para não só, ó Deus, mudar aquilo que está externo a nós, mas para mudar nossas vidas, a fim de que nosso coração, se renovando pela tua palavra e teu Espírito, possa viver para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus sempre se relacionou por meio de aliança. E Ele mesmo dá o significado do que é aliança. Em Gênesis capítulo 6, versículo 18, nós temos a primeira vez em que a palavra e aliança aparece. Está no texto: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Foi a primeira vez que Deus fez aliança. Mas onde está o significado? Passamos um pouquinho as páginas, e no capítulo 9, Deus repete: eis que estabeleço a minha aliança convosco. Ele pré-anunciou a aliança, agora ele explica bem direitinho o teor da aliança. A minha aliança convosco e com a vossa descendência. Observe, algo que vai durar. A descendência, filhos e filhos e filhos e filhos, e assim vai, de geração após geração. E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Em outras palavras, aliança com toda a criação. Toda a criação é alvo desta aliança, em que Noé é o mediador. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da aliança. E ele continua. Veja que ali se define o significado de aliança. Aliança é um pacto que dura para sempre. Aliança é um pacto que dura para sempre. Ele não tem fim. Quando Deus diz para Noé, diz assim: estabeleço a minha aliança com vocês, todas as gerações. Em outras palavras, não tem fim. Em outras palavras, vai continuar. Em outras palavras, vai durar para sempre. A aliança do Senhor é um pacto que dura para sempre. E isso é para nós uma segurança. Ou seja, você que está acostumado com uma sociedade volúvel,
uma sociedade que simplesmente muda de acordo com as circunstâncias, com pessoas que te amam porque você fez o bem hoje e te odeiam amanhã por causa que você errou ou cometeu alguma coisa contra ela, esse hábito que a sociedade tem de ser volúvel, de estar sempre mudando, não encontramos em Deus. E isso é um conforto para nós, porque eu tenho certeza que você sente a necessidade de aliança que dure para sempre. E você não encontra nas pessoas, porque elas são volúveis. Mas Deus é imutável. Mas Deus nunca vai mudar. E as suas alianças, portanto, duram para sempre. E a Escritura nos revela várias alianças, que nós colocamos aqui. A aliança feita antes da queda, no Éden, mas esta aliança tinha um critério: se comer do fruto, então você vai colher as consequências disso. Por isso que essa aliança desembarcou ou levou o homem à queda. Gênesis 3,15 começa uma nova aliança que, a partir de então, vai nos apontar para Cristo. E essa aliança que começa em Gênesis 3,15, a promessa do Redentor, está aqui em Jeremias. Observem que Jeremias está falando para um povo de uma aliança mosaica, é a aliança de baixo. A aliança mosaica foi uma aliança feita com o povo de Israel quando saiu do Egito para definir algo importante: as bênçãos e as maldições aqui na terra. Essa aliança, ela dependia deles, portanto, observe a diferença. Deus fez alianças em que promessas foram dadas a Adão, o filho que pisaria a cabeça da serpente, a Noé, a nunca mais destruir a criação. Abraão prometeu o filho, o filho da promessa, aquele filho pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Davi, a aliança em que o filho seria o herdeiro do trono e reinaria para sempre. Todas elas foram feitas em promessas. Mas Deus decidiu fazer uma aliança em que dependia do povo, para nos ensinar muitas coisas. O povo, se fosse obediente, seria abençoado; se fosse desobediente, seria castigado. E essa aliança tinha um propósito. E Jeremias evoca essa aliança novamente. O povo está indo para o cativeiro, porque não conseguiu ser fiel à sua aliança. O povo está indo para o cativeiro, porque não conseguiu obedecer a Deus. Não faltou lei, não faltou ritual, não faltou ensinamento, não faltaram os profetas nem sacerdotes, não faltou inclusive rei, não faltou nada externo. O povo tinha tudo. É como dizer a uma igreja: vocês têm tudo. Mesmo que não sejamos uma igreja de uma mega estrutura, nós temos tudo. Nós temos a liturgia, nós temos os elementos do culto, nós temos a estrutura necessária e estamos aprimorando, graças a Deus. Nós temos tudo. Eles tinham tudo. Mas por que eles não conseguiam viver para Deus? A pergunta: como é que um povo que tem tudo que é externo a ele, a lei, os profetas, os sacerdotes, o rei, tudo que eles precisavam, tudo que fora ensinado por Deus, como por exemplo, a dádiva do culto, em que Deus revelou a Moisés a visão do tabernáculo, como queria ser adorado, tudo isso foi dado a Israel. Mas o que aconteceu que esse povo foi exortado geração após geração a tal ponto de culminar com um momento fundamental da história de Israel, o cativeiro, um marco com certeza, em que Deus está mostrando: vocês estão vendo que o problema não está fora de vocês? É como se Deus dissesse assim para você: está vendo que o problema não é o prédio? Está vendo que o problema não é algo externo, não é a mesa, o problema não é o local do púlpito, o problema não está nem nas vozes, o problema não está em algo externo. Vocês não conseguem ver? Eu dei a vocês tudo. Eu dei a vocês tudo que era necessário para vocês viverem para mim. E eu ensinei. Basta você ler de Gênesis até este livro, o livro de Jeremias, e você encontrará tudo que era necessário para eles viverem para Deus. Não faltou informações a ponto de eles dizer assim: a gente não sabia. Alguma coisa faltou. Tinha uma informação que eu não sabia. Não faltou nada.
Então, por que eles continuavam pecando? Por que eles continuavam, de tal modo, vivendo longe do Senhor, que é necessário chegar a um limite e dizer assim: pronto, acabou, não dá mais. E Deus trazer um marco significativo, que é o cativeiro da Babilônia, onde Deus vai purificar o povo e então trazer os últimos dias, que é a chegada de Cristo Jesus. A aliança mosaica, dentre aquilo que ela nos ensina, se encontra o fato de que ela mostra: o problema não está fora de você. O seu problema não é saúde. O seu problema não é falta de dinheiro. O seu problema não é a casa ser grande e pequena. O problema não está externo a você. O problema não está fora de você. O problema está em você. E Deus então promete por Jeremias: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança. E vamos, obviamente, citar o texto em que Jesus institui a nova aliança. Mateus 26. Mateus 26. O Senhor Jesus, a partir do versículo também 26, institui os sinais desta aliança. O arco-íris é um sinal da aliança com a criação. O sinal da nova aliança é a ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O Senhor Jesus institui a nova aliança. Jeremias prometeu a nova aliança. Essa nova aliança não era o regresso do cativeiro. Essa nova aliança era para tempos distantes. Essa nova aliança estava um pouco mais além. Passariam-se aproximadamente 600 anos. Mas era esta aliança que traria solução para o povo. Eles precisavam de uma nova aliança. E essa aliança ela tem um caráter diferente. Observem. No versículo 32 ele lembra a velha aliança. Essa velha aliança não é a aliança com Adão, com Noé, com Abraão ou com Davi. É a aliança mosaica. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, num dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Observe que ele está lembrando a saída, o êxodo de Israel. Ele está lembrando aquele momento em que Deus, com as pragas, castigou o Egito, tirou Israel, e aí logo em seguida eles vão para o Sinai, e ali em Êxodo 19, Deus estabelece uma nova aliança. É essa aliança que ele está falando. Porquanto eles anularam a minha aliança. Mas como se pode anular uma aliança? Dependia deles. Não obstante os haver desposado, diz o Senhor. Eu disse a vocês: se vocês procederem bem, serão abençoados. Procederem mal, serão castigados. Eis que vos proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Ele vai comparar com essa aliança. A nova aliança não será assim. A aliança que Deus fez com eles no Êxodo foi encerrada. Não conseguiu cumprir um propósito de abençoá-los para sempre. Não foi possível, porque eles mesmos anularam. Era preciso a aliança que duraria para sempre. A aliança que não se acabaria. A aliança que não dependesse deles. Era preciso essa aliança. E veja que enquanto eles anularam a velha aliança, Deus está dando outra aliança. E aí vamos para outro texto. Capítulo 32. Vamos continuar então. Capítulo 32, Jeremias. Versículo 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos.
Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Deus faria uma aliança eterna. Observe, no paralelo entre as alianças, a aliança de Moisés, ela terminou tendo um fim. Não deu para sustentar o povo com bênçãos, porque o povo não conseguia viver para Deus. Era uma aliança externa. Era uma aliança que dava leis, os 10 mandamentos, por exemplo. Todos os mandamentos foram dados. Era externo ao povo, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. O povo recebeu. A lei é boa, a lei nos conduz, portanto, à vontade de Deus, e a lei foi dada, foi ensinada geração após geração. Eles tinham, estava fora deles, estava lá, mas eles não conseguiram cumprir. Agora a aliança é uma aliança interna, é uma aliança que não tem um caráter apenas externo, uma aliança que dá mandamentos, mas uma aliança que opera dentro. A aliança que tinha um caráter externo não conseguiu levá-los à bênção eterna, porque eles não eram capazes de seguir os critérios, se cumprir a aliança. A nova aliança tem um caráter interno. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Dentro deles é que precisava mudar. Israel tinha um tabernáculo no Êxodo, até a chegada de Salomão. Davi intentou no coração construir um templo. Deus disse não, ser um homem de sangue, porque Davi foi um homem de guerras, foi ele que trouxe a vitória a Israel sobre todos os inimigos e entregou a Salomão, seu filho. E Deus disse assim, seu filho vai construir o templo. Salomão constrói o templo. Veja que eles mudaram o prédio. O prédio rudimentar, o tabernáculo, era uma tenda, e o templo é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Uma mega construção belíssima. Mudou a aparência, mudou o externo, mudou o visível. Mas por que o povo não mudou? Não resolveu o problema. Eles saíram dos juízes, durante o período anterior à monarquia, para a monarquia, reis, homens que lideravam o povo. Não mudou o povo. Eles saíram de um tabernáculo para um templo suntuoso, mas não mudou o povo. Eles mudaram muitas formas, eles mudaram muitos elementos externos, mas por que o povo não mudou? Porque nenhum dos elementos era capaz de mudar o coração deles, e o problema do homem não está fora dele, está dentro dele. Você pode ser rico, você pode ter tudo, você pode não ter problema, você pode ter todas as coisas que um homem pode sonhar. Imagine numa vida, entre aspas, perfeita aos olhos dos homens, e o problema ainda continuará presente, porque o problema do homem não está fora dele, está dentro dele. E por isso que Deus institui uma nova aliança que não tem um caráter apenas externo, ainda que com certeza tenha o elemento da justificação, que é externo a nós, porque é Cristo que nos justifica. Mas o foco é, eu mudarei o coração de vocês. Eu mudarei o coração de vocês. O problema de vocês não é mais ou menos leis. Se Deus aumentasse o número de leis de Israel, se o número de regrinhas, tradições e ensinamentos aumentasse muito, muito, digamos que a Bíblia tivesse 2 vezes o tamanho, Israel seria o mesmo povo, o mesmo grupo de pecadores, indo para o cativeiro do mesmo jeito. Por quê? Não aumentou o número de leis, não ficaram mais aparentemente detalhistas e perfeitas. Se Deus subdividisse todas as leis, se Deus fizesse com que elas ficassem mais claras até, não mudaria essa nação? O problema não está na lei ser muito abrangente. Jesus, em Mateus capítulo 5, pegou a lei do Senhor e mostrou as aplicações. E então, poderíamos dizer, agora está vendo? Agora está resolvido o problema. O problema de Israel é que não tinha a explicação correta da lei. Digamos que hoje eles tivessem na época a nossa confissão de fé e o catecismo maior e o breve catecismo, detalhando as aplicações da lei. Isso resolveria o problema? Não! Porque o problema de Israel não estava fora de Israel. Nunca foi falta de lei. Nunca foi
falta de algum ensinamento. Foi falta disso aqui. E esse é um dos grandes ensinamentos do cativeiro. Observe que o cativeiro demorou. Vamos pensar, 1500 antes de Cristo, Moisés, aproximadamente, datas aproximadas, é claro, Moisés vai libertar o povo entre 1500 e 1400. De 1500 e 1400, Deus vai suportando cada geração. E gerações que Deus vai dizendo assim, não façam isso que eu vou castigar vocês. Todas as gerações ouviram. A primeira geração foi a do Egito, a do deserto, morreu no deserto por causa de quê? Por causa de incredulidade. Vem uma nova geração, morre aquela geração, outra geração continua os pecados. E todas as gerações repetem os problemas, umas melhores, outras piores, mas Deus continua advertindo pelos profetas, eu vou castigar vocês. E Deus vai suportando o povo por aproximadamente 900 anos. Não foi de uma hora para outra. Deus não simplesmente de uma hora para outra disse assim, tá, deu, tá, não vai dar certo. E desistiu. Não, 900 anos. 900 anos mandando profetas, 900 anos mandando reis como Josias, como Ezequias, Davi, inclusive, que é o modelo de rei, que temiam a Deus, amavam a Deus e conduziram o povo na palavra de Deus. Também sacerdotes que foram fiéis, que ensinaram a palavra, e não resolveu. 900 anos. Mas por que Deus não tem como resolver? Porque o problema não é externo. O problema não está na estrutura, o problema não está na organização, o problema não está no prédio, o problema não está nem nas leis. O problema está dentro do seu coração. Deus mostra para nós que nada externo ao homem pode resolver o problema interno do homem. Somente por meio da salvação em Cristo Jesus, porque ela não significa apenas a justiça, mas também a regeneração. Porque é quando Jesus nos justificou para nos dar nova vida. A relação entre vamos dizer assim, as ordens da salvação, a relação é completamente íntima e inseparável, não tem como separar. A redenção em Cristo, ela não tem um elemento externo apenas, ela é tudo. Portanto, somente com esta salvação, a partir desta obra redentora de Cristo, seria resolvido o problema, porque o problema está dentro do seu coração. Você já pensou nisso? Você já pensou que os problemas da sociedade estão no coração do homem? Você já pensou que os seus problemas estão no seu coração? Já pensou que os problemas dessa igreja não são externos, estão dentro de você? E Deus repete isso constantemente. E quanto mais perto é ficando da obra de Cristo, mais Ele vai acentuando esse aviso, que nós também, repetidamente, nós lemos, está no profeta Ezequiel, que também vai abordar o caráter interno da aliança, a aliança feita no coração do homem. Israel, o que vocês precisam não é de uma cidade melhor, ou de um templo mais bonito, ou de sacerdotes mais bem vestidos. O que vocês precisam não são de mais leis. O que vocês precisam é que o coração de vocês mude. É que o coração de vocês mude. E o Senhor Jesus deixou isso bem claro. Porque é do coração que vem todas as coisas. Jesus deixou isso bem claro. Os judeus não entendiam. Quando Jesus falou sobre a escravidão, os judeus disseram assim, mas nós não somos escravos de ninguém. Jesus disse, todo aquele que peca é escravo do pecado. O problema do homem está dentro dele. Você tem que observar isso. O problema do homem está dentro dele. A religião de Cristo, ela tem uma aliança dentro do coração. Não é uma aliança externa, é interna. Dar-lhes-ei um só coração, um só caminho. É por isso que lá na frente, bem mais à frente, o apóstolo Paulo, em Gálatas 2, depois também em Gálatas 5, ele vai dizer a nós sobre as implicações dessa aliança. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Observe o caráter interno das implicações.
Não é Cristo foi crucificado apenas, é Cristo vive em mim. As implicações da obra de Cristo é algo interno a nós, não é algo externo apenas. A justificação trouxe implicações internas, que inclusive são fundamentais em Gálatas, porque Paulo está mostrando a diferença entre viver segundo a lei, elementos externos, e viver segundo a graça, elementos internos. Porque enquanto a lei não foi capaz, não só de justificar, mas de transformar a vida dos judeus, a obra de Cristo não só justifica, mas transforma pecadores. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E então, no capítulo 5, versículo 22, ele nos fala do fruto do Espírito, que é algo interno. A mudança que é operada pelo Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A vida foi mudada, foi transformada. Não há lei. Porque foi feita aqui. Deus já nos deu essa aliança. E o capítulo 33 nos fala. Jeremias 33, versículo 14. Jeremias 33, 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Observe que ele está apontando para Cristo. E observe que ele fez um link com Davi. Portanto, observe que ele evoca agora uma outra linha de alianças. As alianças da graça. As alianças que vão se renovando com elementos maiores, detalhando a dimensão do caráter dessa aliança. Uma aliança com toda a criação, uma aliança interna, uma aliança em que há um rei e assim por diante. É a mesma aliança feita com Adão, com Noé, com Abraão, com Davi, e então é renovada uma nova aliança em Cristo. Por isso o profeta associa Davi ao Redentor, porque é aquela aliança que foi feita com Davi, é a mesma, só que agora no seu caráter último, nos seus elementos últimos, fechando, portanto, toda a revelação sobre a aliança. Farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Naqueles dias, a Jerusalém que agora está para ser destruída, será salva. A Jerusalém que está sendo ameaçada de ser levada a cativeiro e também destruída pelo livro do profeta Jeremias, será salva. Esta Jerusalém, no capítulo 31, versículo 40, no finalzinho diz, jamais será desarraigada ou destruída. E portanto observe que ainda há um estágio até maior. Essa Jerusalém é uma Jerusalém celestial, e isso nos conduz inevitavelmente para o texto de Apocalipse, capítulo 21. Quando o apóstolo diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Exatamente aquilo que Deus disse no capítulo 32, versículo 38. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
essa aliança encontra o seu ápice na volta de Cristo. Encerrou. Chegou o fim. Essa aliança feita com um descendente de Davi. E diferente da aliança mosaica, que encontrou um fim, ou seja, uma quebra, porque eles quebraram, ainda que essa aliança, ela possua um caráter terreno permanente, mas ela foi quebrada, ela tem uma natureza frágil, é uma aliança que ela está sempre sendo encerrada, porque todas as vezes que o homem quebra, ela demonstra que ela não tem capacidade de sustentar o ser humano, ela não tem, o homem nunca será abençoado por ela. Ela não é capaz, ela mostra nossa miséria, ela mostra nossos pecados, ela mostra como nós somos incapazes de cumprir a lei do Senhor em nós mesmos. E ela nunca consegue nos levar à vida eterna. Ela nunca consegue nos dar as bênçãos de Deus permanentemente. Por quê? Porque ela depende de nós. Mas diferente dela, Jeremias 33, agora versículo 20. Ele continua: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas, sacerdotes, meus ministros. Versículo 25. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome de sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. A aliança de Deus com o seu povo é eterna. Assim como ninguém pode anular a aliança que Deus fez com a criação, e por isso todo dia tem sol, todo dia tem lua, ou seja, a criação continua funcionando, ela permanece. Deus está sustentando a criação, e Deus diz assim, assim como ninguém pode anular, eu vou continuar sustentando a criação, assim também não podem anular a aliança que eu fiz com o meu povo, porque depende dele. E aí esse paralelo de uma aliança que dependendo dos homens está sempre sendo quebrada, com uma aliança que depende só de Deus, portanto ela dura para sempre. E então nos convoca a algo fundamental, nós precisamos de Cristo. É a única garantia que o homem tem, de que realmente conseguirá viver eternamente, ser feliz eternamente, ser abençoado eternamente. Porque enquanto o homem achar que depende dele, será sua ruína. Porque o problema do homem está dentro dele. É por isso que precisamos de Cristo. A aliança de Cristo não é só justificação, ela começa na justificação. Sem a justificação não poderia haver regeneração, porque uma vez que não houvesse o homem sido justificado, porque Deus iria transformá-lo. Ele precisava ter os seus pecados pagos, para que então a nova vida pudesse entrar em vigor. E Deus ter essa relação com o homem, uma nova relação. Era preciso que o pecado tivesse sido pago, a justiça tivesse sido satisfeita. Por isso que a nova vida é apresentada só após Cristo. Porque a vida eterna dependia do pagamento da dívida, da satisfação da justiça divina. O seu problema não é apenas externo, é muito mais, seu problema é interno. Pense nisso. É muito fácil nós vermos os problemas externos a nós. É muito fácil nós vermos uma liderança, uma estrutura, os lugares, a construção, a organização. É muito fácil a gente observar tudo que está fora de nós. É muito fácil ver uma doença, um problema financeiro. É muito fácil nós vermos tudo aquilo que os olhos conseguem contemplar. Mas como é difícil o homem olhar para dentro de si e perceber dentro de si a miséria, o problema, e perceber dentro de si o mal. E Jesus deixou claro para todos aqueles religiosos de sua época, tão preocupados com a franja da roupa, tão preocupados com orar
olhos, ou aparentemente, tão preocupados com uma série de questões, como lavar as mãos naqueles dias, ou seja, tão preocupados com toda uma aparência religiosa, e Jesus disse: o problema está dentro de vocês. E por isso, inclusive, ele mostrou a correta aplicação da lei, começando no coração. Vocês matam pessoas dentro do coração. Vocês acham mesmo que não tirar uma vida é o cumprimento total da lei? Vocês matam dentro do coração quando vocês maldizem, quando vocês odeiam, quando vocês enganam e assim por diante. Assassinos no coração. Porque Deus não vê apenas o que os olhos alcançam. Deus vê o seu coração. E é por isso que o Espírito Santo não opera fora de você. Diga-se de passagem. A nova vida não deixou ninguém aqui mais bonito, né? Ninguém ficou mais bonito. O carequinha não ficou com cabelo. A mulher não emagreceu. Ninguém aqui ficou mais bonito por causa da nova vida. O propósito não é mudar sua aparência. Deus muda o coração. É o coração que Ele muda. É esse o seu problema. E por isso que é para Ele que você tem que olhar. É para Ele. Os males dos homens estão aqui. Portanto, que a ceia, inclusive, nos convoca a um exame. Examine-se o homem a si mesmo. E ele não estava falando de mudar de roupa. Ele não estava falando de pentear o cabelo, tomar um banho. Examine-se o homem a si mesmo. Olhe o seu coração orgulhoso. Olhe o seu coração enganador. Jeremias disse, no capítulo 17, Jeremias advertiu quanto aos problemas do coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, se você realmente está em Cristo, se você realmente contemplou, olhou para a cruz do Calvário e creu, algo novo realmente aconteceu na sua vida e não foi externo. Pessoas não mudam o status social por causa da fé. Ninguém fica mais rico porque crê em Jesus. A teologia da prosperidade é uma mentira terrível. Ninguém ficou melhor de vida porque creu. Ninguém fica são, saúde física, porque creu. Pessoas que tinham problemas físicos podem continuar com os mesmos problemas físicos. Se Deus quiser curar, é outra questão. Mas a mudança de vida não é algo externo. Mas se você creu em Cristo, algo tem que ter acontecido na sua vida. Você ainda é um pecador, mas algo tem que ter acontecido na sua vida. Paulo, Pedro, outros personagens do Novo Testamento erraram. E eles fizeram até questão de dizer: nós somos pecadores. Mas algo tem que ter acontecido na sua vida. Tem que ter mudado. É a nova vida. Essa é a nova aliança. Porque se nada mudou na tua vida, se continua tão orgulhoso ou orgulhosa como já era, tão mentiroso ou mentirosa como já era, tão assassino, assassina como já era, e assim por diante. Ou seja, se todos os pecados do coração permanecem, então você deve olhar para você mesmo e dizer: será que eu realmente fui salvo? Porque os problemas desta igreja não são externos, nenhum deles é externo. Os problemas estão dentro de você. É dentro de você que estão os problemas. É dentro do seu coração que você vai precisar amar o irmão, ter paciência com o irmão. É dentro do seu coração que você vai precisar cumprir todos os mandamentos que o Novo Testamento nos dá. Todos eles: a humildade, a mansidão, a longanimidade, a bondade, o amor, portanto. Todos os mandamentos do Novo Testamento, eles são fortemente aplicados ao coração. Todos. Em nenhum momento é apenas uma aparência. Todos aplicados ao coração. E quando o seu coração estiver realmente vivendo a beleza dessa nova vida, aí sim, até os teus olhos mudarão. Porque você olhará com amor, olhará com bondade, olhará com misericórdia, olhará com graça. Por isso Jesus disse para os fariseus tão religiosos:
Se soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Observe, os holocaustos foram ordenados por Deus. Mas ele diz, se soubesses o que significa misericórdia quero, coração, e não sacrifícios externos, vocês não condenariam inocentes. Pessoas que, apesar de serem pecadoras, eram pessoas que estavam tentando. Eram pessoas que Cristo, inclusive, salvou. Porque aquela geração foi agraciada tremendamente por Cristo, que abraçou todos, prostitutas, publicanos, e como eram chamados, pecadores. Era assim que os fariseus chamavam o povinho em geral. Pecadores. Olhe para o seu coração. A nova aliança não tem nada a ver com algo externo. Tem a ver com algo interno. A justiça de Cristo, ela é o ponto de partida para toda mudança interna. Na eternidade, nós viveremos a lei do Senhor aqui. Por isso Jeremias diz, ninguém vai ensinar ao outro, obedeça ao Senhor. A aliança do Senhor está aqui. Todo mundo vai saber, todo mundo vai procurar fazer. Porque ela é aqui. Você quer mudar alguma coisa nessa igreja? Mude seu coração. Porque o problema dessa igreja não está externo. Está dentro de você. Talvez só você não perceba.